O poder do silêncio. Eclesiastes capítulo 3, você vai ler a partir do versículo 7. Eclesiastes vai falar que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 7 vai dizer que há tempo de regar, há tempo de plantar, há tempo de cozer, há tempo de falar, há tempo de ficar calado. A gente sabe que o que você tem mais precioso, em primeiro lugar, o senhor Margarida Pinheiro. Cadê a Pinheiro? Glória a Deus. Estou vendo ela banheiro. Foi banheiro. A filha da Pinheiro está ali também. A gente sabe que o que a gente tem de mais precioso na vida, você vai concordar comigo, acredito, é a saúde. É o primeiro. Você pode ter o maior patrimônio do mundo. Se você não tiver saúde, não tem nada. Todos vocês conhecem o Edu Guedes, né? Já viram na TV? Edu Guedes? 6 empresas anualmente rendem cada uma 5 bilhões de reais cada uma. Ou seja, se ele tem 6 vezes 5, 30. Ele por ano tem renda de 30 bilhões de reais. Você sabe qual é toda a riqueza do Brasil em 2024? Toda a riqueza do Brasil dá 3 bilhões de dólares. O Edu Guedes sozinho, por ano, rende 30 bilhões de reais. Rico. Não é brincadeira não. Mas o câncer que ele tem hoje no pâncreas, ele só tem 1% de chance de ficar bom. Ou seja, que adianta ele trabalha desde os 20, ele tem 51 hoje. Que adianta ele pegar o patrimônio dele, se alguém dissesse, eu lhe dou um pâncreas novo agora, ele dava as empresas que ele tem tudinho ou não? Dava. Então, em primeiro lugar, o que você tem de mais importante é a saúde, não tem outra coisa. E o segundo lugar, o que é que você tem de mais importante? Se você pensar, você vai concordar comigo. A segunda coisa que você tem de mais importante é o tempo. Porque em tudo você precisa fazer baseado dentro de um tempo. Você tem 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabalhar, 8 para você fazer o que você quiser fazer. São 24. Tudo tem que estar dentro de um tempo. Esse culto tem hora para começar e tem hora para terminar. Você tem data que nasceu, você não sabe quando vai morrer, você sabe que eu vou primeiro que você vai primeiro que eu. Mas dentro de um tempo, todo mundo tem tempo de... A ciência diz que a fase do ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é tempo. Agora, dentro do tempo, existe o tempo do silêncio. A Bíblia fala que quando Jesus foi interrogado por Pilatos, ele ficou em silêncio. A Bíblia fala que quando Davi foi provocado por seu filho Absalão, ele, claro, clamou a Deus, mas para os homens, ele ficou em silêncio. Então, o poder do silêncio, às vezes fala mais alto do que a sua voz. O silêncio, muitas vezes, responde sem você precisar falar. A gente brasileiro usa um termo que normalmente a gente fala assim: fulano ou fulana me ignorou. Eu estava na festa, ele me viu, ela me viu e me ignorou. O que foi que essa pessoa fez? Nada. Só passou por você e ficou em silêncio. O silêncio, muitas vezes, é um grito que não sai a voz. Outra sexta-feira eu vou falar aqui sobre o momento de falar, o tempo de falar.
Mas hoje nós vamos falar sobre o silêncio. Ficar em silêncio, Anne, é a maior dificuldade que muitas pessoas encontram quando estão iradas. Ficar em silêncio é a maior dificuldade que muitas vezes nós encontramos porque nos falta uma coisa que a Bíblia aconselha bastante. A primeira característica que você tem, o domínio próprio, é quando você vem a vontade de falar, a vontade de reagir, a vontade de agir com a voz e muitas vezes com o braço, e você resolve silenciar. E deixa eu dizer a você, aprenda uma coisa, o silêncio, ele incomoda demais a quem está te provocando. Se você souber quanto o silêncio irrita a quem quer que você fale na hora da raiva, você sempre procurava, na sua hora mais de raiva, ficar em silêncio. Porque a Bíblia diz que se for para você falar sem sabedoria, é melhor ficar em silêncio. A Bíblia diz que até o insensato, até a pessoa que não é inteligente, quando se cala, é sábio. Você, olha, pode fazer o teste. Você já passou por alguma confusão na sua vida, no trabalho, na escola, em casa? Que alguém estava na tua casa e chegou um sobrinho, um neto, um filho, um tio, e te tratou de uma forma um tanto bruta, e você só olhou e disse: calma, depois a gente conversa. A pessoa vai sair dali te admirando. Rapaz, o fulano chegou, falou tão ignorante com ele, com ela. Ela só olhou e disse: calma, depois a gente conversa. Eu não sei se eu aguentaria não, tá? Admiro o fulano. Na hora de mais raiva que poderia ficar, ele agiu em silêncio. Ei, você sabia que o silêncio, entenda, não confunda o silêncio com a solidão. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Também não confunda a solidão com a solitude. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O silêncio é a capacidade que você tem de não falar quando os seus impulsos te obrigam a falar, mas você os freia. Quem tem essa capacidade tem o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Porque a pior coisa é um ser humano sem freio. E o silêncio é um freio. Porque as pessoas são estrategistas. Elas querem te provocar. Elas pensam que o seu temperamento é igual delas. E te provocando, elas imaginam que se você perder as estribeiras, você vai ficar igual a elas. Aí elas vão se vitimizar em cima da sua irritabilidade. Mas quem te provocou foi elas. Aí quando você fica em silêncio, a gente conhece aquela frase do nordestino: mata na unha. Eu ouvi uma frase que eu não lembro quem disse, mas a frase era o seguinte: na hora da raiva, pensa 10 vezes antes de falar e mais 10 antes de agir. Porque o silêncio é uma reação. Quando alguém falece, a primeira coisa que os familiares fazem é dopar a pessoa para a pessoa não chorar. Aí tome remédio, né? A pessoa vai dormir, né? O silêncio é uma dopagem na sua ira. Você já pensou você conseguir dopar a sua raiva? Ei, raiva, peraí. Você quer que eu aja assim, mas quem domina você sou eu. Eu vou agir assim. Aí quando você fica em silêncio, a pessoa que tentou te provocar diz: fala alguma coisa. Aí você abre a boca e diz, como Jesus fez lá na cruz do Calvário: te perdoo.
não suporto mais olhar para a sua cara, você não reage. Deus abençoe. Essa é a maior luta. Conseguir ficar no tempo do silêncio. A importância do silêncio. Apaga um incêndio antes que ele atinja toda a floresta da sua vida. A importância do silêncio mantém de pé um casamento na hora da guerra. A importância do silêncio mantém de pé uma família. Davi disse em um dos seus salmos: silenciei enquanto a minha alma gritava. Ei, a maior luta do Júnior e do pastor Júnior é conseguir silenciar nesse momento. É um processo que te faz ficar mais sábio emocionalmente. Eu não estou dizendo que é para você em todo o tempo ficar calado. Não. Ficar todo o tempo calado não é legal. Mas você ter silêncio quando a sua alma quer gritar com alguém, com pessoas, com algo, com circunstâncias, com situações, e vai te tirar do eixo da racionalidade, é melhor você ficar em silêncio. Ei, você sabia que se você agir por impulso, o seu cérebro por pelo menos 3 segundos fica desligado? Deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho que você não sabia. Não tem aquele tipo de pessoa que age e depois diz: eu não acredito que foi eu que disse isso, que agi assim, que falei assim, que me posicionei desse jeito. Você já viu dessas pessoas ou não? Que a pessoa olha assim e diz: rapaz, eu não acredito que foi eu que falei isso, eu não sou assim não. Eu não acredito que foi eu que agi assim, eu não sou assim não. Eu não acredito que foi eu que falei dessa forma, eu não sou assim não. Você já viu pessoas assim ou não? Já. É pessoas que agem na hora da raiva e por 3 segundos o cérebro desconecta do racional e você age no impulso. Ou seja, em outras palavras, para você entender melhor, às vezes a ciência usa um termo que nós somos animais racionais, né? Nós não somos animais, nós somos seres humanos. Mas a ciência diz que nós somos animais racionais. Tem alguns momentos, nesses 3 segundos, que o cérebro desliga, que você fica irracional. Ou seja, você não pensa antes de agir. Você age e eu ajo nesses 3 segundos. Se a gente agir dentro desses 3 segundos, como qualquer cachorro, gato, periquito, papagaio. Porque tem um nível de irritabilidade que o seu cérebro desliga e você age. Porque o cérebro suporta até um certo nível de irritabilidade. Depois, por alguns segundos, ele não responde por ele. Pastor, não sabia disso. É verdade, pesquisa. Se você parar para pensar hoje no que você está ouvindo, você vai perceber a importância do silêncio. Aí, Provérbios, versículo 17 e 28, eu vou pedir só para relembrar, Provérbios 17 e 28. Achou, irmão Renilson? Não sei se 17 e 28? Diz assim: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios, por sábio. Abacuque 2 e 20. Abacuque 2 e 20. Abacuque 2 e 20 diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque profetizou dizendo: na presença do Senhor tem momentos que precisamos estar em silêncio. Que momento é esse? É o momento onde você está ouvindo através da palavra de Deus, a voz de Deus. Perceba. Por quê?
As brigas de trânsito estão entre as 10 que mais acontecem no Brasil. Porque a briga de trânsito com tragédia, com agressão ou morte, está entre as 10 causas que mais acontecem no Brasil. Você sabe me responder? Enquanto você está pensando, vamos refletir. Um motoqueiro bate em alguém bate em um motoqueiro, 2 motoristas batem com um cruzamento. A primeira informação que vem ao cérebro de ambos é: tomei um prejuízo. A segunda: eu não estou errado não, eu dei sinal, quem está errado é ele. É ou não é? E a terceira: ambos, que se está entre os 10 casos que mais acontecem, o trânsito está entre eles, ambos, em parte dos casos, descem dos seus veículos prontos para o combate. Ambos querem falar um para o outro. Ambos querem ser ouvidos. E nenhum quer estar errado. Aí falar em um momento desse, imagina, em um cruzamento, em um trânsito, 2 veículos se batem, 2 motoristas descem dos carros, todos os 2 têm razão, todos os 2 querem ser ouvidos, todos os 2 querem falar, ninguém quer ficar em silêncio. Uma tragédia anunciada. Mas se um descer do carro dizendo: não se preocupe, a gente se entende, está tudo certo, eu sou um pai de família, você também. O problema não se acrescenta, mas se ambos descerem de cabeça quente dos seus veículos e falar, não souber ficar em silêncio, o problema está feito. A capacidade de silenciar é uma característica do domínio próprio. E tem outras coisas aqui que eu gostaria de falar, mas o tempo não vai dar. Sabe por que a gente tem dificuldade de ficar em silêncio? Porque a Bíblia diz que a língua é o órgão mais indomável, apesar de pequeno, que a gente tem. Esse pedaço aqui de pouco mais de alguns centímetros é o menor que tem para domar, mas é o mais indomável que você tem. Como a gente tem dificuldade, é a Bíblia que diz, não é o pastor Júnior, é a Bíblia que diz, de dominar isso, a gente tem dificuldade de ficar em silêncio. Perceba. Pastor, qual a primeira característica para aprender a ficar em silêncio? Dominar a língua. O irmão se irritou certa vez numa padaria. E se irritou, acredite, porque ele pagou para receber 6 pães, recebeu 4. E ele estava atrasado para o trabalho. E ele voltou. Eu já estou atrasado nesta fé. E ele esqueceu que o funcionário frequentava a mesma igreja que ele. Enquanto ele saiu e notou a ausência de 2 pães, o funcionário chegou para trabalhar. Quando ele percebeu a ausência dos 2 pães, ele voltou na padaria, irritado, já falando esse nome que eu ia falando aqui. Aí o funcionário disse: mas antes de tudo, paz do Senhor. Aí, o que está acontecendo? O que é que houve? Quando dele deu paz do Senhor, o irmão lembrou que os 2 eram da mesma igreja. Se ele não tivesse lembrado, talvez o irmão não tivesse sido dominado, teria feito um grande barraco ali na padaria, por causa de 2 pães. Quanto é 2 pães? R$1. 50 centavos. Você já pensou? Você perdeu o domínio disso aqui por causa de R$1. Eu já perdi por menos.
Ó, irmão, vou dizer uma coisa para você. Quer ser abençoado? Aprenda a ficar em silêncio quando todas as circunstâncias estão mandando você falar. E na hora da raiva, ainda existe um endemoniado, um filho do cão, que diz: não vai falar, não é? Tu não vai agir, não é? Tu não vai pegar na pega dele também, não. Tu tem mais força do que ele. Tu pode mais do que ele. Passa por cima. E eu já vi no trânsito, a minha esposa era menos crente do que hoje, vai dizer: passa por cima. Calma aí, vai que o rapaz de trás seja crente, conheça a gente, pega mal pra mim. Espalha a placa de bandeira, Federacaju, vai todo mundo. Ei, o seu silêncio passa pelo processo de dominar a língua. Você sabia que, claro, a importância da língua para falar é absurda, mas a gente usa ela mais para falar do que para outra coisa. Opa, já existe outra importância para a língua? Existe. Um dos motivos que você sente sabor é porque a sua língua é dividida em 3 áreas. No começo, você não sente gosto na língua. Você sente quando aquilo que você lambeu chega pelo menos na metade da sua língua. A língua também é feita para sentir sabor, mas a gente usa mais sem domínio, para a gente não saber silenciar na hora que seria necessário. Interessante que a gente usa os freios de um veículo bruscamente quando vem em alta velocidade e aparece uma situação que você precisa frear, um quebra-mola, o carro freia com tudo, às vezes você perde a frente, mas segura no freio. Vocês que já montaram o cavalo, a gente vê tanto postagem de cavalo de vocês. O cavalo vem em alta velocidade na hora que mais precisa, na hora do perigo. Você lembra que você tem que puxar a rédea. Você está numa bicicleta e você sabe que quando você está prestes a cair em alta velocidade, você lembra do freio, e quando falta freio você mete a sandália no pneu da bicicleta para ela frear de todo jeito para ela parar. Ou você nunca fez isso? Já fiz. Na moto, irmãos, às vezes a gente esquece freio errado, freio da frente e a tragédia da frente. Papai da Josefa Gama levou uma queda, parece que esqueceu de frear. Mas na hora da raiva a gente esquece de colocar uma rédea na língua. Esqueceu do quebra-mola. Freio brusco. A gente se esquece. Sabe qual foi a minha oração hoje? Enquanto eu pensava nesse tema: Jesus, todo dia eu vou lembrar o Senhor, porque eu sei que o Senhor não esquece, mas eu me esqueço, mas todo dia eu vou lembrar. Me ajude a frear a minha língua. Papai tinha uma prática absurda, uma habilidade bruta, um peso gigante. Eu era terrível para responder, porque eu sempre fui do campo do argumento. Você falou, você vai ouvir. E papai tinha uma habilidade descomunal que eu nunca tive igual. Também nunca tive filho para fazer isso. Quando eu respondi a ele, ele tinha uma habilidade que ele fazia assim. Pá. Os meus beijos, na força bruta. Os meus beijos, às vezes, meus lábios, às vezes sangravam da pancada. Isso aqui dele pegava uma velocidade que eu não sei como é que era aquilo. Mas eu fiquei até os 16 anos, 14 anos, ele falava, eu respondia, ele falava, eu respondia, ele falava, eu respondia. Pense! Até hoje eu brigo, Jesus. Não preciso. Quando eu falo isso para você, não pense que eu estou fora da raia, não. Eu estou, primeiro, encabeçando a lista dos que precisam aprender a silenciar, frear a língua. Ah, pastor, você está pregando só para a gente, não, estou pregando para mim. E já tive alguns momentos que silenciei. E dou glórias a Deus por isso. Você sabia? Você já passou por isso? Que às vezes você estava errado.
Já aconteceu isso comigo. Não sei se aconteceu com você. Você pode dizer, falar a verdade. Não apanha não, vai se mentir. Você fez isso. Aí você não fala nada, você só faz assim. Foi assim, assim, assim. Tem vergonha não, rapaz. Sai daqui. Você se salvava de uma pisa. Só porque você em silêncio movimentou a cabeça. Agora fosse você e eu metido a brecha dizer, faz sim, faz desse jeito mesmo. Cacete comia dobrado. Mas eu fiquei velho sem aprender isso. Perceba, irmãos. Perceba bem. O silêncio, segundo o irmão Renilson leu ali em Provérbios, é sinônimo de sabedoria. Quem é que não quer se passar por sábio numa situação? Quem é que não quer? Todo mundo. Mas eu não sou sábio, pastor. Você é. É só você não falar na hora que está com vontade de dizer tudo que vem na mente. Aí você é sábio. E o sábio que não precisa falar, você sabe. Tem estatística que todo relacionamento que resolve dialogar 2 horas depois de uma briga, a possibilidade daquilo voltar ao normal no mesmo dia e o clima ficar muito melhor do que antes é de 85%. Aí aqui é um detalhe para as pessoas casadas. Discutiu? Fique 2 horas em silêncio. Mesmo perto, se quiser, mas em silêncio. A possibilidade de tudo voltar a ficar melhor do que antes da briga é de 85%. O problema é que a gente quer falar agora, já nesse momento, de tudo de uma vez. Nem eu nem você consegue comer um prato de comida dentro de 30 segundos. Ninguém consegue. Agora a gente quer falar tudo em 1 minuto. Tudo que vem daqui e sobe daqui. Tragédia. Silêncio. Aí eu tenho aprendido isso. Aí quando eu fico em silêncio, sabe o que eu escuto depois? Me perdoe. Desculpa. Errei. Agora, se eu falo, eu pioro a situação. Foi descoberto que a qualidade da inteligência emocional hoje, ela é medida pela capacidade que você tem de ficar em silêncio nessas horas que eu estou falando. Na hora da raiva, na hora da ira, na hora da irritabilidade. Ei, o silêncio cura. Porque entre não saber o que dizer e ficar em silêncio ou falar bobagem, prefira ficar em silêncio. Quer saber como o silêncio cura? Tem uma pessoa aqui na igreja que um dia eu cheguei aqui no culto, depois do culto eu olhei para ela e percebi que as coisas não estavam muito boas. Eu não disse nada a ela. Só falei assim, a gente é família. Dei um abraço nela. Ela disse que aquele abraço foi um abraço que ela se lembra até hoje. Você não está sabendo falar nada. Você não sabe o que dizer para alguém que está passando por uma situação que você não pode resolver. Se mantenha presente, mesmo em silêncio. O silêncio cura. O seu silêncio cura o outro. Como assim, pastor? Porque a pessoa que está aflita, afligida, sofrendo, vai olhar e dizer: eu nem esperava, mas no momento mais difícil que eu estava, dentro desse problema, fulano chegou, ficou do meu lado todo o tempo. Se minha esposa passa mal, é claro
que eu não consigo pegar ela no colo e sair andando para levar no carro para socorrer. Mas comigo ao lado dela, a gente passa o processo junto. E o peso do sofrimento é menor. Ela tem umas crises de cãibra, que quando dá cãibra, ela fica assim na cama, girando. Tem umas cãibras que dá na canela. Só que ela não tem força para dar massagem. E dizem que quanto mais você sente cãibra, mais você dando massagem, melhora. Eu nunca cuidei de alguém com cãibra. Eu pego a perna dela aqui, estico e faço aqui. Fica tão quente. Eu digo, já estou boa. Já estou boa. Obrigado. Obrigado. Eu não falo nada, só toco. Não precisa falar, esteja presente, mesmo em silêncio. Mostre que você tem a capacidade de fazer a companhia na hora que aquela pessoa imaginava que a solidão era a companhia que ela tinha. Fale quando souber, escute sempre, domine a língua. Aí você vai ter domínio próprio. Pastor, é fácil? Não, até hoje eu luto com isso. Mas é possível. E você vai conhecer que você está crescendo nesse assunto. Crescendo como? Quem de vocês não disse assim: oxe, se isso que aconteceu comigo, então deixa ela chorando mesmo, pode ficar aí, filho. É criança. Quem já olhou para você mesmo e disse assim: oxe, se fosse a Josefa Gama de 10 anos atrás, se fosse a Josefa Pedro de 5 anos atrás, se fosse a irmã Petária de 3 anos atrás, se fosse a Ana de 5 anos atrás, quem nunca disse isso? Tinha quebrado o pau aqui. Você não já disse não? Sabe o que é isso? Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a silenciar, a dominar a língua, a ficar em silêncio no momento certo e falar no momento certo. O João de 20 anos não tem nada a ver com o João de hoje. Nada. Sabe o que é isso? Porque a Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora, que vamos clareando. O sol de 4:30 da manhã é um, o sol de 6 horas da manhã é outro, o sol de 9 horas da manhã é outro, e o sol de meio-dia é outro. É verdade ou não é? É. O crente é assim, ele vai melhorando gradualmente. Eu não dava 10 reais no irmão João de 20 anos atrás. Só Jesus viu. Hoje ainda vai no 5. Você vai melhorando. Quando você olhar, tem um hino de Abdias Guilherme que diz: quem era eu e quem eu sou. Trabalhe o seu silêncio. Você vai precisar muito dele nos dias vindouros. Você vai ter sempre razão se você souber silenciar. Você vai ter sempre a capacidade de saber o que fazer se você agir com a sua cabeça fria. Nunca se apavore. Nunca perca as estribeiras. E se perder, dê uma pausa de 2 horas. Mas pastor, mas tem hora que eu preciso agir naquele momento. Olha, 30 segundos pelo menos. Jesus, eu faço o que agora? Aprendemos hoje a valorizar o silêncio. Você diz amém?
Domingo estaremos aqui, louvando ao Senhor Jesus, fazendo um culto impactante. Você está lembrado do dia 19, né? Dia 19, eu vou saber direitinho a hora, para todo mundo estar aqui. Vai ser muito bom, vai ser bênção. Pessoal, não sei quantas pessoas vêm, mas vem uma turma. E vai ser imperdível. Não viaje. Não deixe de estar aqui. Vamos orar? Quantos querem agradecer a Deus pela vida da neta da Alcione, que esteve aqui até nesse instante? Diz amém? Amém. Vamos orar para ela vir mais vezes, que é sempre bom. Desse ano tem um hino para domingo, né? Se esconda não, que eu estou vendo. A pena não está dando para se esconder. Quem quer a irmã Leide aqui mais vezes, diz amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos ensinou através da sua palavra que a gente precisa aprender a ficar em silêncio. Tenha misericórdia da minha língua, Senhor. Ajude-me, Senhor, a ser um crente que seja teu imitador. Afinal de contas, a palavra crente significa miniatura de Cristo. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada irmão que veio aqui hoje, Senhor, que eles nunca percam o prazer de estar na tua presença. Senhor, dá uma sexta-feira poderosa a eles, para que eles durmam, descansem em paz. Abençoa o casamento, a família, os parentes. Freie, Senhor, as nossas línguas. Nos ensine a silenciar. Nos dê domínio próprio. Abençoa, Senhor, a tua igreja aqui em 7 casas. Abençoa o dia 19, os irmãos lá da Igreja Batista Peniel, que vem estar conosco aqui, Senhor. Aquele grupo de pelo menos 30 pessoas. Pai, abençoa todos nós. O culto de domingo será poderoso. Em nome de Jesus. Amém. 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 O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família. Não só hoje, mas para todo sempre. Aí você que vai estar aqui domingo, diz com toda a força do pulmão, amém! Deus abençoe. Até o próximo culto.